Olá, sejam muito bem-vindos ao programa do Colégio Batista do Rio de Janeiro. E hoje nós estamos aqui com convidados super especiais, esse casal abençoado, Arthur, Renata, LC21 aqui com a gente, é com muita alegria e hoje a gente está aqui com eles, um pouquinho diferente, né? A gente está sempre aí com louvor, com música que eu admiro de paixão, mas hoje a gente vai estar aqui com o pai e mãe, pais do Colégio Batista do Rio de Janeiro, falando um pouquinho dos desafios nesse tempo de pandemia com a educação com os nossos filhos. É verdade? E eu queria saber de vocês um pouquinho. Vocês têm um casal, né? Um casal abençoado de filhos. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse programa do Colégio Batista, essa escola que a gente tanto gosta. É verdade, é uma alegria estar aqui com vocês, Elisa. O Colégio Batista é um colégio muito especial para a gente. Somos sim pais do Arthur Neto e da Maria Fernanda. Arthur Neto está com 15 anos e a Maria com 10. Ele tem 15, mas é maior do que eu, né? 1,90 m. 95 por aí. Mais ou menos, está enorme. Meu Deus, vocês têm quanto tempo de casados? Então, 18, né, Bê? Vamos fazer 18 agora, 18 anos, olha, não é para qualquer casal, hein? 18 anos de casados. 18 anos de casados aí. Se amando cada dia mais, né? Nos amando cada dia mais. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria saber um pouquinho, assim, né, do desafio. A gente veio aí com pandemia. Eu queria saber, para vocês, qual foi o maior desafio enfrentado nessa área da educação? Ou se isso para vocês não... Olha, teve... foi bastante tenso. Eu acho que não só para a gente, mas eu acho que... também para os professores também, para os professores, né? mas para as crianças, nossos filhos, a gente chama de criança, embora enorme, a gente chama de criança. Vamos chamar sempre, né? Sim. E, assim, acho que a primeira coisa foi a gente adaptar essa coisa de ritmo de escola dentro de casa. Online, né? Parar a criança ali em frente ao computador, aquela interação com o professor. Tudo muito novo, né? Foi tudo muito novo mesmo. E assim, acho que ninguém estava preparado, né? E aí, de repente, surge isso. E acho que outra coisa também foi a gente não conhecia essa questão de como era essa pandemia. Não sabia como pegava direito, não sabia como funcionava. Hoje eu acho que, apesar de ainda ser muito forte, a gente já entende a necessidade das medidas de proteção, né? E aí, assim, a gente se reinventar como pai e mãe dentro desse contexto de pandemia, do que fazer com os filhos para se divertir, já que não podia ir para shopping, Sim. não podia ir para parque, não podia ir para cinema, não podia para nada disso. Verdade. Descobrir, se redescobrir em casa, a alegria de repente sentar para jogar, para fazer um cinema em casa, né? Fazer pipoca Então, assim, acho que isso tudo... Estudar matérias para estudar com os filhos também, que era algo se reinventando, difícil, né? Você imagina, né? A gente ter que estudar, sempre tivemos ali professor particular para ajudar, e naquele momento não podia, então era tudo novo para a gente, foi uma coisa complicada, ainda é. O pai e a mãe fazendo aquele papel que muitas vezes eu vi muitos pais falando a respeito como que a função do professor, né? Como é essencial, porque o pai ali tendo que fazer esse papel dentro de casa, porque o aluno, ele agora, né, o filho está dentro de casa, não está dentro de sala de aula. Então, para poder o filho entender, compreender tudo aquilo, a disciplina, a matéria, e o pai e a mãe que tem que estar ali, né, todo ao dia, lado, ao lado, estudando junto, acalmando, relembrando, né, porque verdade. tem que relembrar. E, por um lado, foi muito legal, porque a gente conseguiu, foi obrigado, né, nesse sentido, a não poder se locomover tanto e pôde estar mais junto dentro de casa. Então, a gente adora a nossa família. Já éramos muito grudados. A gente é muito agarrado, muito agarrado. Então a gente adora estar com eles. Por outro lado, é uma tensão de você ter que se passar por um papel de professor, que é o que você falou. Ali é que a gente... É óbvio que a gente sabe do valor imenso que tem o professor, mas talvez não tenha a noção do quanto é difícil a arte de você conseguir transmitir um conhecimento e fazer com que essa criança entenda, apreenda isso, compreenda isso e reproduza isso, né?
É verdade. É verdade, até mesmo porque os professores têm Seu talento. seu talento, né? Essa Tem forma as de passar, as técnicas, técnicas. as Então, formas. assim, pra gente foi bem difícil, mas com a graça de Deus, tudo está se caminhando de forma muito legal. Uma benção, Uma né? bênção. Um outro desafio também, a gente vê que vocês têm 2 filhos. E Isso. são 2 filhos, um é criança, tem 10 anos, e o outro é adolescente, 15 anos. Como lidar com essa diferença de idade, essa questão da internet também, né? Como que vocês fazem esse controle? Porque a gente sabe que agora com aula online e tudo mais, eles estão ainda mais Aprofundando, imersos, né? Nesse universo virtual. A gente, quando a pandemia veio, o que a gente notou nos nossos filhos, assim, uma coisa que foi nítida, que foi que eles começaram a ficar, primeiro, mais ansiosos e, segundo, mais tristes, porque de não poder ter um relacionamento, mas uma rotina. A rotina deles foram interrompida, né? A basquete, a Academia Maria Fernanda fazendo os esportes dela. Então, assim, a gente sentiu isso dele, né, Mona? Notamos bastante. E aí assim, muito do que eles começaram a fazer foi voltado justamente para a internet. A aula é online, os filmes se assistem online, estudo, não tem uma biblioteca, é online, né? Então, tudo isso acaba que você... a gente, primeiro, do controle, acho que a gente tem uma grande bênção com o Arthurzinho, e a Maria também, né? Mas a Maria um pouquinho mais novinha, não tem tanto essa consciência, mas o Arthurzinho é um garoto muito de Deus, muito crente. Ele mesmo às vezes se vê muito preso e ele pede para... Ele chega e fala, mãe, eu vou entrar num propósito, eu estou uma semana sem mexer na internet e buscando a Deus, lendo a Bíblia, é dele mesmo. E a Maria Fernanda, por sua vez, tenta imitar, entendeu? Então eles começam a não consegue uma semana. Não consegue uma semana. Ela fala, mãe, não consegui, Arthurzinho, eu não consegui. Ele fala assim, Maria, mas é assim mesmo, você vai conseguir aos poucos. Então o Arthurzinho já tem isso dele mesmo. Ele vê quando ele está demais, ele mesmo por ele mesmo dá uma freada. E a gente sempre... ter um lar cristão de fato, né? Vai moldando, né? Ele se sente triste, fala assim, poxa, não dei tempo para Deus, não dei tempo para Jesus. Ele mesmo e a Maria cobra, né? também é uma menina muito de Deus. Ela por si só, muitas vezes pega, ali ela vê um desenho cristão, um filme cristão e não é fácil, não é só flores, há os desafios, é óbvio. Sim. Né? E a gente precisou também nesse período se reinventar também. Por exemplo, o Arthur, ele... A gente chama de Arthurzinho porque lá em casa são 3 Arthurs, entendeu? Não, é da família. Meu pai é Arthur, família. Eu sou Arthur, meu filho é Arthur. Então, o Arthurzinho, ele acaba que, nesse período, ele muito ansioso, muito nervoso, a gente não sabia o que fazer. Houve uma pequena abertura ali a partir de outubro, as coisas começaram a reabrir, aí a gente levou ele para fazer algo que ele gostasse, levamos ele para o basquete, e aí logo depois fechou, então, não é que fechou, mas as coisas ficaram muito, ali para dezembro, as coisas ficaram muito tensas, e aí eu precisei me reinventar, acordar às 5 horas da manhã para levar ele para treinar, entendeu? Lá às 6 da manhã a gente estava treinando com um professor particular, né, aula particular, como é que fala? Um coach, um personal, né? Para ele poder treinar basquete lá. Então, assim, a gente tendo que se reinventar. A Renata precisando dar muito mais tempo do que dava para Maria, né? Mas eu acho que aí a gente vê um ponto positivo, né? Que são os vínculos se fortalecendo. Familiares, com certeza, né? Sim, porque as famílias, elas, cada um na sua casa, e o pai tem que estar mais com o filho, a mãe tem que estar mais, e esses vínculos vão se fortalecendo. E são atividades diferentes, né? Maria com 10, Arthurzinho com 12, com 15. Então, assim, ele querendo uma coisa, ela outra, Jesus, vai ser. Mas, assim, sabe uma coisa, Elisa? A gente ouviu muito falar de pais que ficavam desesperados porque mandar os filhos estavam ali, queriam A gente entende a pressão, a necessidade do trabalho. A gente adora estar com os nossos filhos, a gente adora estar com eles, assim, eu acho que talvez seja um dos grandes, eles devem estar vendo a gente aí, a gente adora ficar com vocês, a gente, uma das maiores alegrias a gente poder estar todo mundo junto. A dificuldade muitas vezes é conciliar
É verdade. os gostos da gente ali, né? Um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Eu quero uma coisa, Renato quer outra coisa, então assim, é difícil. Mas a gente... Geralmente, por eles mesmos, falam, vamos fazer hoje o que o Arthurzinho quer, vamos fazer o que a Maria quer, entendeu? Eles mesmos são muito unidos. Tem que fazer também o que o papai e a mamãe querem. Muito bom. Mas é muito legal. E esse retorno? Agora, né, porque as aulas antes estavam apenas online, né? Agora a gente tem aí o sistema híbrido, né? Que a gente, como que vocês optaram por esse retorno? A gente preferiu, num primeiro momento, estar com eles mais em casa. Mas é assim, difícil, porque eles, principalmente a Maria, né? Ela quer muito estar com as amigas. Muito né? mesmo. Sente a saudade da escola. A social, ela não tem como a gente fugir disso. Eles sentem falta, né? O Arthurzinho já sente mais um certo, né, amor, receio de estar. Ele tem um pouco de consciência, talvez. São dois filhos completamente diferentes, né? Um gosta mais de estar junto, o outro já gosta mais de estar... Eles têm muita preocupação, né? Se eu pego, trago para casa, como é que vai ser? Os avós... A gente está sempre juntos. Então, assim, os 4 avós estão sempre juntos. Então, ele já tem essa consciência. Até dizer que o Arthurzinho é consciente. Esse menino é muito consciente. A Maria, não, ela quer estar. Então, a gente optou por esse momento no primeiro momento deles estarem em casa e a Maria vem eventualmente e tal. Mas agora, nosso desejo é que, como as coisas tendem todas a reabrir a partir de setembro, a gente está tendo uma descida na curva, né? De que as crianças voltem a partir de agosto agora, retornem ao convívio escolar, sempre observando como é que estão as coisas. Porque eu fui muito... Não sei, quando esse negócio surgiu lá na China, eu falei, meu Deus, quando isso chegar aqui... E aí eu lembro que em fevereiro ou janeiro, nós viajamos, foi a última viagem que a gente fez assim estava nas férias das crianças, nós viajamos, e eu lembro de eu conversando com meu cunhado e minha irmã, que são médicos, eles falaram, é fato de que isso vai chegar no Brasil. A gente não sabe ainda a gravidade, não sabe tudo, é uma doença muito nova, mas é fato que isso vai chegar no Brasil. E eu lembro de quando chegou no Brasil, chegou no primeiro caso do Rio de Janeiro, eu falei, vocês não vão mais. As coisas não haviam fechado, mas eu falei assim... É coisa até mesmo porque a gente não conhecia, né, amor? Como lidar com essa doença. Era tudo e assim, tudo isso foi muito difícil, né? Você ter que participar de culto online, de não poder estar junto na igreja. Então, assim, mas graças a Deus, agora as coisas retomando, vamos ver se a gente volta a respirar, a uma vida normal, né? E uma curiosidade que eu tenho, eu gostaria de saber como é que é a parte ministerial de vocês, familiar. Como que é isso dentro de casa, a parte espiritual, né, de vocês com seus filhos? Eu nasci no lar cristão, né? Meus pais são pastores há 40 anos, mais ou menos, e sempre teve aquele culto, né? Aquele culto da manhã, e sempre. Então, eu levei isso para minha casa, né? Para nossa casa, para nossa família. Não é de manhã, geralmente o horário, sempre tem que ter um horário que a gente cultua ao Senhor, todos os dias. Se não tem, eles sentem falta, né, amor? Sim. Então, aí, tá vendo, gente? Um exemplo, hein? Funciona, sempre. Gente. Vale muito a pena. A gente estuda a palavra junto, oramos juntos, aí disputa. Eu que vou orar hoje, deixa eu pregar. Maria Fernanda, então, quer fazer tudo, né, amor? Deixar que pregar, quer orar, ela não é fácil, não. Não, pensa na menina de oração, porque assim, ela tem que ficar, amém, amém, porque a Maria Fernanda... Ela começa a orar e ela começa a orar por tudo que você for imaginando. Aí a gente às vezes vai até rindo, porque é aquela oração da criança simples com Deus, mais linda. Uma intimidade. E aí a gente começa daqui a pouquinho assim, amém. Amém. E assim, mas é o nosso primeiro ministério, né? É o nosso primeiro ministério. E o ministério mais importante, eu acho que não vale de nada a gente ter um ministério fora, se dentro de casa a coisa está complicada. Né? Então, assim, eu vou dar honra a quem merece honra, a Renata nesse sentido, até por ter vivenciado isso tudo dentro de casa, ela é muito diligente quanto a isso, mas as crianças já criaram o hábito disso e de fato, elas começam a sentir falta. Então, se a gente não faz um dia, não faz 2 dias. Então, a gente procura sempre, e ainda mais nesse momento de pandemia, quando a igreja
não pôde se reunir congregada como deveria, né? Como é o objetivo da igreja, a gente tentou de alguma forma suprir em casa e volta a falar da honra quem merece honra. A Renata, nesse sentido, ela é fantástica, ela exerce o ministério de mãe dela de um jeito que me dá cada vez mais alegria de ser casado com ela. Que lindo, que lindo. Olha só o exemplo, gente. Que bacana. E vocês gravaram, né? Vocês gravaram, eu sei, vocês vão assistir. Eles louvando juntos. Com eles. Vai ser a canção Alívio, uma canção que é um cover. Nós iniciamos agora o trabalho com o nosso canal de YouTube, porque a gente pertence a uma gravadora, Central Gospel Music, e assim, todo o nosso material, vamos botar assim, o material principal sobe, inédito, sobe pela gravadora, pelo canal da gravadora, e a gente meio que deixou de lado o nosso canal no YouTube, e aí a gente agora começou realmente a trabalhar, a fazer covers, colocar outros materiais lá que a gente está começando. E a primeira música que a gente colocou foi uma canção chamada Alívio, do cantor Jessé Aguiar, que a gente achou ela linda. As crianças gostam muito dessa música, né? E aí a gente vai cantar um pouquinho com as crianças essa canção. Que legal, olha, não fica aí, hein? Porque não sai daí. Que bênção. E como é que foi? É uma curiosidade também de saber como é que foi que começou o LC21. Conta, amor. Contar? Eu meio que caí de paraquedas. Muito pelo contrário, a Renata tem promessa desde de criança, né? De que iria gravar muitas canções, muitos CDs que iam abençoar muitas vidas. E aí a gente se conheceu, nós éramos bem mais novos, e eu comecei a pastorear, não pastorear, mas era seminarista, comecei a dirigir a igreja, na igreja presbiteriana, bem novo, e a gente casou, recém-casado. E aí nesse período ali dentro da igreja, eu sempre toquei guitarra, a Renata sempre cantou, a gente sempre ministrou dentro da igreja. Deus começou a dar algumas músicas pra gente, algumas canções, que são as canções do primeiro CD. Mas o LC21 você tinha um rapaz que cantava com vocês. Na verdade eu sempre tive banda, assim, e aí a gente estava, eu comecei a dirigir a igreja ainda noivo da Renata, e a gente se casou nesse período. E a gente tinha um dinheiro separado para o casamento. E aí, nesse período, a gente começou a gravar, as coisas estavam andando, e precisava de um dinheiro a mais para essa gravação, e era um dinheiro que a gente tinha separado. E um rapaz que cantava no LC21, ele foi morar fora do Rio. E aí a Renata... era uma banda de homens, acabou que virou um ministério, uma dupla. Renata... Aí eu vi realmente que era o chamado de Deus, a promessa de Deus se cumprindo, né? Quando o Márcio, né, falou, Arthur, por que você não coloca a Renata? Exatamente. Aí a Renata unidos de todas as formas, no ministério, como família. A Renata começou a cantar com a gente, e algumas canções que já estavam gravadas. Eu acabei colocando voz, que era um tom mais masculino. Eu não cantava, tocava guitarra, fazia backing, mas aí fui obrigado a cantar, e a partir dali a coisa veio, e a Renata cantou outras canções, e a gente precisou colocar o dinheiro do casamento para... Pegamos tudo ali. Para dinheiro de imóveis. Mas assim, foi interessante quando a gente entrou em casa. É óbvio que a casa ainda está meio pelada, né? Mas a gente via que não faltava nada. Deus tinha suprido, Deus tinha mantido, Deus tinha aberto portas. E aí eu começo a LC21, que começou assim, dentro da igreja, com canções ali dentro da igreja, coisa que era composta para a igreja, e que Deus colocou no nosso coração da gente abrir isso para mais gente, para outras pessoas através do CD. E a Renata começou a cantar, e aí a coisa foi vindo, entra numa rádio primeiro lá em Volta Redonda, e depois começa a tocar lá em São Paulo, aí vem para o Rio, começa a tocar, e a gente começou, na época de rádio, né, que agora o pessoal só vê Spotify, Deezer, Apple Music, mas na época que as rádios eram mais fortes, ainda tem rádios muito fortes, né, mas assim, que vamos botar aqui, o único veículo era a rádio, né, principalmente para canção gospel, e aí a coisa começou a acontecer, e a gente está aí até agora, né. Levando a palavra de Deus até
Aonde eles e viagem estamos indo aí. Exatamente. Poxa, glória a Deus. Nossa, a gente já está chegando ao fim, mas eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui hoje, no nosso programa do Colégio Batista do Rio de Janeiro. A gente está sempre trazendo convidados para lá de especiais e hoje, não diferente, né, com esse casal abençoado, né, a Renata, o Arthur, LC21. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, agradecer também, né, por não só o ministério que vocês exercem, né, e tudo, mas como família mesmo, estando conosco aqui no colégio. A gente não só agradece também o nós convite, mas a gente recomenda o Colégio Batista. Nossos filhos adoram o colégio e a gente tem tido a oportunidade de ter um complemento por parte de vocês daquilo que já é feito em casa, né? Porque o colégio tem aula de Bíblia. Isso para a gente chamou muita atenção, e chamou a atenção principalmente das nossas crianças. Que legal. Quando nós viemos conhecer a escola, eles, quando falam assim, tem aula de Bíblia, mãe, quero ficar nessa escola, os dois na mesma hora, se encantaram. Isso para a gente foi fantástico e a gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês obrigada hoje pelo e a carinho. oportunidade de ter esse espaço tão lindo aqui. Quem não conhece, vem conhecer o Colégio Batista e é tão acolhedor para a vida das nossas crianças. Ai, que bacana, que legal. Eu queria fazer algo diferente nesse programa hoje, porque eu queria finalizar. Vocês trouxeram coisas tão ricas, tão importantes, que é de ministério, de família, de fé, de caráter cristão. E eu acho que tem muita gente em casa que muitas vezes está precisando, sabe, de uma palavra, de uma oração. É verdade. E eu gostaria muito que vocês finalizassem esse momento, né, com uma oração, abençoando as famílias, abençoando as casas dessas pessoas. A canção que a gente vai cantar, como a gente falou, é a canção Alívio. Jesus fala lá em Mateus 11:28, né? Vinde a mim, vós todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse desejo de alívio, de descanso, talvez a pessoa que está aí me ouvindo tenha, nesse momento, está se sentindo sobrecarregada por conta do peso dos seus pecados, da religiosidade, das tribulações, dos problemas, das lutas, de toda essa questão de temor no meio de uma pandemia, se sentindo sobrecarregada por conta do fato de ter perdido algum ente querido, alguma pessoa querida. E a gente quer nesse momento dizer a você que quando a gente fechar o olho aqui para orar, a gente vai entrar na sala do trono do Pai, vai falar com aquele que pode aliviar tudo isso que você está sentindo aí e trazer descanso para a sua alma. Vamos orar? Pai, nós queremos neste momento, Senhor, na Tua presença nos colocar. O Senhor é aquele que alivia o fardo que está sobre as nossas vidas. O Senhor é aquele que cuida de nós, que cuida dos nossos caminhos, dos nossos encontros, dos nossos trajetos na vida. Há tanta gente aqui me ouvindo nessa hora que está, quem sabe, Deus, precisando de um bálsamo, de um descanso, de um refrigério. Pessoas que estão em casa sofrendo porque perderam emprego, porque perderam familiares, porque estão tendo que se readaptar a uma nova vida. Gente que está sofrendo, quem sabe, nos seus relacionamentos, de casamento, de pai e filho, de mãe e filha. Gente que está, talvez, Senhor, vivenciando, experimentando, Senhor, a dor da solidão. Pessoas que estão sobrecarregadas pelo peso da religiosidade, de não conhecerem a graça maravilhosa de Jesus Cristo, de Deus Pai. Gente que está precisando e está olhando agora para o peso dos seus pecados, sendo atormentada pelo acusador, e que precisa experimentar nessa hora um alívio que somente Jesus pode dar. E nós nesse momento entramos agora na sala do trono para conversar com o Senhor e para te pedir agora que o Senhor pegue agora, Pai, esse fardo, esse jugo que tem sido pesado, que tem sido tão duro para essas pessoas, Senhor. E em nome de Jesus, os ensine que o Senhor é manso, humilde de coração. Amém. E que o Senhor pode aliviar essa carga. O Senhor pode nos ajudar a experimentar um refrigério que somente
o Espírito Santo de Deus pode dar. Então, vá ao encontro agora, Senhor, de cada um no seu lar, aonde estiver nos ouvindo agora. Faça o milagre que essa pessoa precisa. Traga o refrigério, traga o bálsamo, traga, Senhor, agora um derramar do Espírito Santo, perdão de pecados, para que essa pessoa possa descobrir em Cristo Jesus e experimentar em Cristo Jesus o milagre, a salvação, o renovo, o descanso para a sua alma, em nome de Jesus. Nós oramos te agradecendo por esse momento aqui juntos de conversa e pelo Colégio Batista, que tem sido, Senhor, essa bênção na vida de tantas pessoas. Que o Senhor continue levando esse colégio cada vez mais além, formando cidadãos e pessoas que, Senhor, que vão influenciar e marcar a vida de gerações do nosso país, da nossa cidade do Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém. Que delícia de encontro, Amém. gente. Amém. Que bom, que gostoso. E que, de fato, você receba aí na sua casa, onde você estiver, que você seja tremendamente abençoado e que a gente possa estar, né, em mais encontros. Se Deus quiser. Se Deus quiser, juntos. E eu queria deixar para você, está lá em Provérbios, no capítulo 22, no verso 5, ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa. Pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio. Você não viu, mano?